Olá, boa noite. Boa noite, vamos começar a nossa live da semana. Hoje trazendo um tema bem direcionado para as mulheres. Vou diminuir aqui essa luz. Bem direcionado para as mulheres, porque a fibromialgia é uma doença que tem uma prevalência maior de casos, né, no sexo feminino. E assim, em mulheres com idade ali entre 30, 44, 45 anos. E aí eu vou falar hoje, nossa, essa luz hoje tá péssima. Vou falar hoje a respeito da importância do papel da nutrição nesses quadros de fibromialgia. Porque tem muita gente que não sabe ainda, né? Que quem tem fibromialgia tem que ter acompanhamento em paralelo com o nutricionista. Muitas pessoas procuram um nutricionista nesses casos, não necessariamente para tratar a fibromialgia, mas é muito comum que as mulheres que apresentam esse quadro apresentarem também muito sintoma digestivo. Vou falar deles daqui a pouco. Que às vezes confunde muito com intolerância à lactose, confunde muito com inflamação intestinal, né, com colite, com outras doenças intestinais. Então, às vezes, a mulher que tem a fibromialgia, ela vai ao nutricionista para investigar isso, mas ela nem imagina que a nutrição pode também tratar a própria fibromialgia. Certo? Então vamos lá, né? Vamos começando. Quem conhece mulheres que têm fibromialgia, como eu falei mais cedo lá nos stories, compartilha, clica aqui no aviãozinho na parte inferior direita do vídeo e envia para mulheres ou para pessoas que você conhece, que conhecem pessoas que têm fibromialgia, porque é muito importante, gente, a gente disseminar essas informações, né? Como eu tenho experiência nessa área da parte de doenças reumatológicas, de doenças autoimunes e envolvendo saúde da mulher, eu já tenho uma experiência com esses três contextos aí. Então, às vezes, uma mulher que não tem noção nenhuma da importância da nutrição nesses quadros, ela vai se surpreender quando souber a importância que um nutricionista tem na vida dela, né? Para amenizar os sintomas, para evitar recidivas, para melhorar a qualidade de vida, porque conviver com dor não é fácil. Quem tem a fibromialgia ou está próximo de pessoas que têm a fibromialgia sabe como essas pessoas sofrem, né? E eu já vou avisando também para quem ainda não assistiu nenhuma live nesse período, que eu acho muito difícil, né? Que o Instagram ele tá dando umas bugadas no áudio e a gente fica com a voz meio estranha. Não sei se já tá acontecendo aí para vocês. Para mim fica tudo normal, mas para quem tá assistindo, volta e meia fica essa voz estranha, tá? Isso aí é do Instagram, tá acontecendo em todas as lives, não é só nas lives daqui do meu perfil, não, tá bom? Mas assim, vai oscilando, né? Fica essa voz estranha, daqui a pouco volta ao normal e fica assim o tempo todo, mas dá pra gente acompanhar. Então, como eu falei no início, tanto esses sintomas digestivos, que se confundem muito com intolerância à lactose, com algum outro tipo de intolerância digestiva, alimentar, né? A mulher tem muita distensão, cólica, tem muitos gases, ela muitas vezes tem oscilação do ritmo intestinal, né? A maioria das coisas que ela ingere, ela não passa bem. Então, confunde muito. Além desses sintomas digestivos, o quadro clássico da fibromialgia é muita dor muscular e é uma dor difusa, né? Não é uma dor pontual em uma determinada região. É aquela dor que é muito espalhada pelo corpo todo, sempre associada a muita fadiga, alteração de humor, né? Como essa mulher vive constantemente com dor, é muito comum que ela tenha insônia associada ao quadro de dor. E aí você imagina uma pessoa que passa o dia inteiro sentindo dor, ela tem alteração de sono, não dorme bem, ela não consegue recuperar, ela não consegue reparar o estado geral dela, e aí no dia seguinte ela tem que acordar para trabalhar, para cuidar da vida dela, das coisas dela, e essa mulher está com dor e não dormiu bem, ou seja, ela ainda soma aí esse agravante da insônia, que vai intensificar o quadro de dor, obviamente, porque a gente sabe que o sono é um momento muito reparador, que é muito importante, né, para todas as funções do corpo. Então, se essa mulher passa o dia com dor, ela não dorme bem, no dia seguinte ela acorda com tudo isso potencializado, tudo isso piorado. Então ela aumenta a irritabilidade, ela aumenta o quadro de dor, ela se sente mais fadigada porque ela não dormiu, e aí é uma bola de neve, certo? Quanto mais estressada com o quadro, maior a produção de cortisol,
E a gente sabe que quanto mais cortisol, já falei várias vezes aqui no perfil, né, sempre associando estresse com doença autoimune, apesar da fibromialgia não ser necessariamente uma doença autoimune, ela é uma doença reumatológica, mas o contexto geral da doença está muito associado a esse descontrole da imunidade, está muito associado a um processo inflamatório sistêmico, né? Então, assim, tem uma semelhança por conta desses fatores causais com as doenças autoimunes, mas não é necessariamente uma doença autoimune, porque também a fibromialgia ela tem um detalhe importante. Ela não tem nenhum marcador bioquímico, nenhum exame de sangue que diagnostique, em que a gente tem aquele resultado, né? E o reumatologista, por exemplo, ele diga assim, você tem fibromialgia por conta da alteração, né? Por conta desse marcador aqui que deu positivo. Não tem. É diferente da artrite, é diferente de outras doenças autoimunes, que tem esses exames específicos que a gente consegue descobrir, identificar o diagnóstico real e tratar. Na fibromialgia, como não existe esse exame bioquímico específico, no começo é muito difícil o diagnóstico. Eu tenho várias pacientes que têm fibromialgia que sofreram durante vários anos, né, sem ter um diagnóstico fechado da doença e confundiu aquele quadro clínico com vários outros problemas, né, dores relacionadas a questões de movimento, de posição, de atividades do dia a dia relacionada a estresse. Então, muitas vezes a mulher vai sofrendo por anos até ela ir a um médico que tenha um olhar mais assertivo e diagnostique a fibromialgia. Porque, como eu falei, não existe um exame que afirme, né? Existe aqui uma fibromialgia e ela tá, né, o estadiamento dela é o grau 2 ou 3 ou 4. Não tem. Infelizmente não tem. E isso atrapalha muito o diagnóstico, atrapalha muito a qualidade de vida, porque, como eu falei, essa mulher às vezes sofre por anos com esse problema sem ao menos saber o que é que ela tem. Então imagine, né? No início, quando eu comecei a live aqui, eu falei dos sintomas, que são sintomas físicos, musculares, associados à fadiga, alteração de humor, insônia, muito cansaço. É uma dor que acomete o corpo todo, uma dor difusa, não é uma dor localizada, né? Que causa muita alteração de humor, muita irritabilidade e atrapalha totalmente a qualidade de vida. Porque essa mulher que sofre dessa maneira, ela não tem, assim, uma disposição, vamos dizer assim, física, né, para lidar com isso e se sair bem no dia a dia dela, trabalhando, cuidando de filho, né, muitas vezes com tripla jornada, e ela fica sentindo dor. Então, uma vez que esse diagnóstico é dado, muitas vezes depois de muito tempo, né, é que essa mulher começa a ser medicada. Então, inicia aí o tratamento clínico. Esse tratamento clínico normalmente é feito com alguns corticosteroides que vão amenizar o processo inflamatório e vão, consequentemente, amenizar o quadro de dor. Por que eu estou falando amenizar? Porque é óbvio, gente, que isso aí é a ponta do iceberg. A utilização de uma medicação, né, que vai aliviar esse mal-estar da dor é a ponta do iceberg, não é o tratamento da base do problema. Como eu falei aqui no início, a fibromialgia não é uma doença autoimune, mas ela tem características que se assemelham, né? Ela acomete a mulher, ela gera crises quando a mulher tem momentos de estresse. Então imagine, a mulher tem a fibromialgia, ela vive com dor, ela vive com sensação de fadiga mental e física, ela tem insônia, então ela não repara o corpo, o organismo, porque ela nunca tem um sono reparador. Ela acorda no dia seguinte com a fadiga acumulada do dia anterior e do dia de hoje, e aí vai levando a vida, suportando a vida literalmente, né? É muito difícil. Eu conheço pessoas que não são pacientes minhas e tem várias pacientes com fibromialgia e o relato realmente não é fácil. A convivência familiar é complicada, né? Enfim. E aí, como eu falei que esse diagnóstico ele é demorado, porque muitas vezes nem o próprio médico descobre de início o que é que essa paciente tem, porque não existe exame específico para diagnosticar a fibromialgia. Então, muitas vezes essa mulher já começou a se automedicar. Ela já está usando relaxante muscular, ela está usando analgésico o tempo todo, porque ela vai usando e vai percebendo que aquilo não alivia. Então ela vai se automedicando durante muito tempo, né, às vezes, e essa automedicação vai gerar uma coisa péssima, que é o aumento da permeabilidade do intestino. Que quem já sabe, que é a minha linha de atuação, né, eu trabalho com saúde intestinal, com modulação intestinal, e a gente sabe que o intestino é a base de tudo. A saúde intestinal, ela deve estar no princípio de tratamento nutricional de qualquer doença, de
qualquer situação. E com a fibromialgia não é diferente. Então, uma vez que essa mulher vai se automedicando, muitas vezes ela já tem uma alimentação ruim, né? Associada a isso, muito inflamatória. Essa mulher vive estressada, ela tá com insônia o tempo todo, ela tá com nível de ansiedade lá em cima, ela já tá inflamada. Isso vai estimular aquelas vias, né? De compulsão alimentar, de falta de saciedade. Então essa mulher vai iniciar, manter ali uma rotina de alimentação de qualidade ruim, em excesso, em horários irregulares, de alimentos inflamatórios. Então imagine o ofurô aí que está acontecendo. Ela está piorando o quadro de fibromialgia a cada dia que passa, sem nem mesmo saber que ela tem fibromialgia, porque ainda não conseguiu ter um diagnóstico fechado. Olha que situação. Então, é um quadro muito sofrido realmente, gente. Só quem tem sabe, né? Então, assim, o que é que acontece? Ela está se automedicando aí muitas vezes por meses, anos, porque não teve diagnóstico e ela está convivendo com aquela dor e ela quer que a dor melhore, né? Então ela se automedica com analgésico, com relaxante muscular e vai alternando essas medicações, se entupindo, né, dessas medicações alopáticas, sobrecarregando a função hepática, o que vai comprometer cada vez mais a capacidade do fígado dela detoxificar. Então, o primeiro ponto para quem é nutricionista aqui que está assistindo, né, o tratamento de detox é fundamental, gente. Não só pelo fato da gente aliviar a condição metabólica dessa paciente, mas principalmente porque a gente já deduz e até ouve, né, na primeira consulta que ela vem se automedicando cronicamente há muitos meses, há muitos anos, muitas vezes sem resultado, sem melhora, porque ela não está acertando o alvo da doença, ela está se automedicando aleatoriamente, e isso tudo ao longo do tempo vai sobrecarregando a função hepática. Então o primeiro ponto aí é a gente tratar a detoxificação, tratar o intestino. Isso aí é o beabá, né, de qualquer tratamento. E aí, se ela já tem o diagnóstico fechado, se ela vem do reumatologista com o diagnóstico de fibromialgia, a gente vai automaticamente associar o tratamento alimentar, a modulação intestinal. Eu vou falar aqui no final de 3 estratégias nutricionais que são muito bem aceitas, né, toleradas e que trazem boas respostas em quadros de fibromialgia, certo? Eu vou deixar para falar no finalzinho aqui. Mas, a princípio, independente da estratégia nutricional, se é low FODMAP, se é vegetariana, enfim, é a gente focar no fígado para que ele comece um trabalho de metabolização mais eficiente. E, obviamente, na medida que esse fígado começa a metabolizar melhor, aqueles resíduos de medicações que foram acumulados ali por muito tempo, aqueles excessos alimentares que a mulher que estava no quadro de ansiedade, de compulsão, de irritabilidade, de dor, né, de agonia literalmente, ela excedeu, porque dentro desse quadro é impossível você propor a essa mulher uma dieta low FODMAP, que eu já falei aqui sobre o low FODMAP, acho que foi um vídeo, né, que é muito restrita. E existem vários níveis de dieta low FODMAP que a gente vai enquadrar, vai adequar para a paciente de acordo com cada caso, né? Tem nutricionistas que são muito rigorosos com o protocolo, que usam ele à risca. Eu sou mais flexível, porque eu entendo que é muito difícil você sair de um hábito alimentar, muitas vezes bagunçado, desequilibrado, onde houve muito excesso calórico, de açúcar, de farinha branca, justamente por conta desse quadro de ansiedade que a mulher vinha tendo por conta de tanta dor que ela sente, né? Então é muito difícil você migrar de um hábito desse para um hábito restritivo, como é o low FODMAP rigoroso. Então eu vou adaptando o low FODMAP à realidade da paciente. Se ela tem um hábito alimentar muito ruim, a gente vai começando aos poucos, vai observando a adesão e na medida que ela vai aderindo, aí sim a gente vai avançando. E aí, obviamente, ela vai tendo melhora, porque na medida em que esse protocolo ele é aderido, e o fígado está funcionando melhor, está metabolizando melhor, automaticamente a gente reduz o nível de inflamação do corpo. A gente aumenta a excreção de toxinas, de metabólitos, né, que tem ação tóxica e inflamatória. E ao mesmo tempo, quando você vai tratando o intestino, esse intestino vai excretando com mais eficiência. Então observe que o mecanismo aí é bem simples, né, bem prático. Você melhora a via de transformação e melhora a via de excreção. Então, com o passar dos dias, a gente vai reduzindo consideravelmente o nível de inflamação do corpo
vai eliminando essas toxinas e vai dando uma aliviada no sistema imunológico, que não vai ficar mais tão reativo, né, como ele estava antes, porque é um ciclo. A mulher está inflamada, ela tem todo o quadro característico da fibromialgia, como eu falei, que é insônia, fadiga mental e física, irritabilidade. Ela não dorme bem, se ela não dorme bem, ela não repara. Se ela não repara as funções do organismo, no dia seguinte ela acorda mais sobrecarregada, isso piora a irritabilidade, piora a ansiedade. O fato dela não saber o que é que ela tem agrava tudo mais ainda, né? Então o que essa mulher vai fazer? Ela vai comer. Ela vai ingerir bebida alcoólica, ela vai fumar, ou seja, tudo aquilo que ela sente como um fator que vai aliviar, entre aspas ali, de imediato aquela situação, ela vai fazer e ela não vai pensar, isso aqui vai piorar. Não, ela não está pensando nisso. Ela quer momentaneamente aliviar aquele sintoma, né? E a gente sabe que esses alimentos todos, eles têm mecanismos de ação ali imediato que viciam, né, que geram a produção de neurotransmissores que dão prazer. Então, temporariamente, realmente isso vai acontecer. Ela vai ter ali, aquele alívio ali por alguns minutos, algumas horas, mas depois aquilo volta. E aí ela se medica. E aí ela vai gerando essa bola de neve. E quanto maior fica essa bola de neve, mais inflamado o corpo vai ficando também, né? E ela vai piorando o quadro de dor. Então, o uso da medicação, eu não estou dizendo aqui que ele não deve ser feito, jamais. Mas a gente tem que entender que a medicação isolada, mesmo que ela tenha sido prescrita por um reumatologista, independente de ser automedicada ou não, ela não vai de fato resolver o problema como um todo, tá? Ela vai tratar em uma ponta do problema, mas a base, aquela parte do iceberg que está submersa, que é a maior, que a gente não vê, é a parte que a nutrição atua. Como eu falei, tratando o fígado, melhorando o intestino, modulando a imunidade, porque nesse nível de estresse que a mulher vive, o cortisol dela está sempre lá em cima, e na medida em que o cortisol aumenta, ela desregula mais ainda o sistema imunológico, que fica mais reativo. Ficando mais reativo, ela vai ter mais dor. Tendo mais dor, ela aumenta o cortisol e aí fica, né? Vai observando aí o que é que vai acontecendo. Então, quando a gente modula o intestino, melhora a função hepática, modula a imunidade, você vai acalmando essa problemática toda aí. Você vai tranquilizando essa resposta imune desregulada e, consequentemente, o corpo vai desinflamando e, como consequência disso, que ela vai ter logo assim, em torno de 3 semanas, se ela for bem disciplinada, se ela fizer tudo certinho, é uma melhora da dor, tá? Porque ela está desinflamando. Então, ela já vai observar que o efeito daquela medicação que ela começou a fazer antes, sem associar à mudança alimentar, essa medicação já começa a trazer um efeito melhor. Então, eu não estou dizendo aqui que é para focar na alimentação, na modulação do intestino e da imunidade e deixar a medicação de lado. Eu não estou dizendo isso. Mas, até como coadjuvante, a alimentação é importante para favorecer o efeito da medicação. Porque de nada adianta. É como se você estivesse apagando um fogo, né? E ao mesmo tempo você está jogando álcool nesse fogo. A gente pode fazer essa analogia para entender o efeito da medicação de forma isolada. Você está tratando uma ponta do processo inflamatório, mas por outro lado você está alimentando aquela inflamação. Com a insônia, com o hábito alimentar ruim, com a permeabilidade intestinal aumentada, com o nível de toxicidade no corpo muito grande, porque o fígado não está funcionando de forma a converter, né, essas toxinas e eliminar. Então você está diminuindo a inflamação por um lado e aumentando por outro. Você não vai, né, a conta aí não vai fechar, infelizmente. Então, quando essa mulher adere direitinho, ela vai perceber logo a melhora da dor. Então, aquela medicação que ela está fazendo uso, ela começa realmente a trazer um resultado melhor. E a melhor notícia que eu considero, né, principalmente para quem não gosta de estar tomando várias medicações, aumentando dose de medicação. Qual é a boa notícia? Na medida em que ela vai desinflamando e vai gerenciando melhor o processo da dor, a tendência é que as doses das medicações diminuam em paralelo. Então, talvez chegue um momento em que ela está com o processo de dor tão controlado, tão bem gerenciado, que ela está usando ali uma medicação numa dose mínima só para, mesmo assim, evitar recidivas. Então, além da alimentação,
da questão do intestino, da detoxificação hepática, o que é mais que é responsabilidade dessa mulher. Quer dizer, a parte da modulação e da detoxificação é do nutricionista, a gente vai direcionar, vai orientar. Mas o que é só essa paciente pode fazer, que o nutricionista não pode fazer por ela, né? Vamos dizer assim. É o gerenciamento do estresse. Então ela tem que buscar meios de manter o cortisol dela sempre mais baixo, sempre mais controlado. A gente sabe que isso é quase impossível, mediante as demandas que se tem o dia inteiro, né, na rotina diária, mas considerando que o estresse, o aumento do cortisol é um fator que é um gatilho para a crise de dor, essa mulher tem que ter consciência de que ela tem que colocar limites aí no que gera estresse para a vida dela. Então, certas coisas que ela identifica que são fatores estressores, ela tem que ou evitar, mas se não puder evitar, que ela conte até 10, que ela respire fundo, que ela faça alguma coisa para lidar com isso da melhor forma, né? De maneira que ela não seja atingida emocionalmente a ponto de descontrolar os neurotransmissores dela. Porque se ela ficar continuamente se expondo a esses fatores e reagindo a eles, o que é que vai acontecer? O nível de cortisol volta a subir. Voltando a subir, a imunidade fica desregulada, o quadro de dor retorna e ela fica nessa gangorra eternamente. Ela não tem qualidade de vida, né? Isso compromete a vida social, a vida familiar, enfim. Então, partindo dessa questão aí da mudança comportamental, ela é fundamental, tá? Não é só a mudança alimentar, mas a mudança de estilo de vida é importante. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção muito é quando a gente fala de composição corporal. Todo mundo sabe, né? Quem acompanha aqui os vídeos, os conteúdos, sabe o quanto é importante a gente controlar, melhorar o percentual de gordura corporal. Porque a gordura, gente, em excesso, ela é um reservatório de energia, todo mundo sabe, mas uma vez que ela está excessiva, ela é também um reservatório de substâncias inflamatórias. Então, quanto maior o percentual de gordura de uma pessoa, maior o nível de inflamação que ela tem. E essa inflamação, eu sempre chamo ela de como se fosse aquela chama do fogão. Sabe aquele fogo baixo que a gente liga e deixa aquela chama baixinha? É como se fosse aquilo ali. Então é um fator que vai ficar alimentando qualquer doença que essa pessoa tenha. Seja uma gordura no fígado, seja a fibromialgia, seja qualquer outra doença autoimune, seja um câncer. Então esse percentual de gordura aumentado é um fator de risco muito, muito importante que a gente precisa dar atenção. Porque uma vez que ele está aumentado, as chances de haver piora daquela doença, de não haver uma recidiva satisfatória, são muito grandes, porque aquela gordura vai mantendo o processo inflamatório ativo. Então, quanto maior o percentual de gordura dessa mulher, também, né, maior a chance dela ter crises, dela não ter uma recidiva e de o efeito das medicações que ela está usando não serem efeitos que melhorem de fato a situação, o contexto dela. Então, fazer atividade física, onde haja um gasto energético. Se você é totalmente sedentária, eu recomendo que você não comece fazendo musculação, porque tem gente que acha que musculação é a única atividade física que existe, né? Então, se você está sedentária há muito tempo, o que é que eu recomendo? Primeiramente, algo que lhe relaxe, algo que lhe desestresse. Não vá fazer uma atividade física por obrigação, porque está todo mundo fazendo. Não, você tem que começar pelo que é mais fácil na sua rotina, pelo que é viável, de acordo com os seus horários, com a sua disponibilidade. Então, se você está sedentário há muito tempo, o que é que você pode começar fazendo? Uma caminhada. Agora, desde que seja uma caminhada, onde você tem ali, né, uma frequência, pelo menos 3 vezes por semana, onde você tem um ritmo mais acelerado, onde você tem um tempo pré-determinado para fazer aquela caminhada, não seja uma coisa aleatória. E aí, na medida em que você vai se adaptando a essa atividade leve, você vai evoluindo para outras coisas, você vai associando essa caminhada com outras atividades. Desde que sejam atividades que trabalhem a função cardiorrespiratória, porque isso vai te ajudar na queima de gordura, vai te ajudar a melhorar a disposição, e isso já vai contribuir para o seu sono, né? E aí você vai agregando, talvez, a médio prazo, a musculação, ou qualquer outra atividade que tenha mais impacto, certo? Mas, a princípio, não queira dar o passo maior que a sua perna, porque a chance de insucesso é muito grande. Se você é sedentário e está querendo começar a fazer várias atividades ao mesmo tempo, a chance de dar errado é muito grande e você vai se frustrar.
E não é que você não tenha capacidade de fazer, não é. É porque nesse momento talvez você tenha dado passo maior que a perna. Então dá um passo atrás, coloca pelo menos uma, vai fazendo e vai agregando outras na medida em que você perceber que é possível. E faça dentro das suas possibilidades. Porque se você quiser se obrigar a fazer até aquela rotina de atividade física, lembre que isso pode ser mais um fator estressor. E esse fator estressor, sem você perceber, vai estar aumentando seu cortisol e não vai melhorar a sua situação, tá bom? Bom, então quais são as 3 estratégias, né, além da modulação intestinal, do tratamento de detoxificação, que são indicados para a fibromialgia? Tem estudos que já trazem a importância do protocolo Low FODMAPs, que como eu falei, já gravei um vídeo aqui no perfil falando sobre isso, que é uma estratégia muito restritiva, que é muito indicada para quem tem síndrome do intestino irritado. É uma dieta onde você tem a ingestão de baixa quantidade dos carboidratos fermentáveis. Então tem fontes de carboidrato que fermentam muito no intestino, independente da pessoa ter síndrome do intestino irritado ou não, tá? Mas as pessoas que têm uma sensibilidade intestinal maior, elas sentem mais os efeitos negativos dessa fermentação. Então ela vai ter muita distensão, cólica, gases, diarreia muitas vezes, principalmente a distensão, que é o que incomoda mais, né? Aquele abdômen distendido, que dói, que às vezes ela coloca uma roupa, a roupa fica estranha, parece que ela tá gorda, mas não é. Essa distensão tem a ver com a presença de gases por conta dessa alta fermentação que esses carboidratos promovem. E aí qual é o grande problema? Nesse contexto não é obrigatória a exclusão de glúten, mas é interessante, tem estudos que trazem efeitos positivos na melhora de dor, na melhora da fadiga, na melhora do processo inflamatório sistêmico quando há exclusão do glúten. Não é obrigatório, não é receita de bolo para todo mundo, não. Cada caso é um caso, é por isso que é importante, né, a avaliação com o nutricionista, para que a gente identifique se há realmente necessidade. Tem situações que vale a pena você excluir, porque a paciente responde com muita melhora. E aí você imagina, né, tá tirando todas as fontes de glúten, tudo que é farinha branca, integral, trigo, centeio, aveia, cevada, tudo isso sai. E aí você começa a aumentar a quantidade de frutas, de legumes, de outros grãos, né? E aí o que é de oleaginosas? E aí o que é que acontece? Na grande maioria dos casos, essas fontes que vão substituir o glúten são fontes que fermentam demais. Chegam lá naquele intestino que já tem desbiose. E aí as bactérias intestinais começam a trabalhar desesperadamente, aumentando muito a produção desses gases, que é função delas, né? E uma vez aumentando a produção desses gases, essa mulher vai ficar mais distendida. Ela vai ter mais dor, vai ter mais desconforto. E aí, isso aí pode estar acontecendo numa situação em que não foi feita uma avaliação mais específica para identificar quais fontes de carboidrato aquela mulher tolera. Porque ela tira o glúten e aí ela sai ingerindo tudo que não tem glúten, aleatoriamente e exageradamente, porque fica com menos opções, né? Só que aí nessa ingestão aleatória, muitas vezes ela pode estar ingerindo os FODMAPs, né? Os carboidratos com alta carga de FODMAPs. Que FODMAPs é uma sigla em inglês, né? Que fala dos frutóligosacarídeos, disacarídeos, polióis, que são carboidratos que fermentam muito. Por isso que o nome do protocolo é Low FODMAPs, ou seja, fontes de carboidrato que tem poucos FODMAPs, poucos carboidratos fermentáveis. E aí o que é que acontece? É uma lista que não é tão extensa, é uma lista reduzida, né, com poucos alimentos, mas que vai depender muito da tolerância da mulher. Eu, particularmente, não gosto de iniciar o protocolo Low FODMAP, o protocolo tradicional, aquele que é rigoroso, que exclui tudo. Eu não gosto. Eu prefiro começar excluindo aqueles alimentos que a mulher já refere que não se sente bem quando come, né, que distende muito, que tem mais dor. Inclusive as dores musculares da fibromialgia, elas tendem a aumentar, a piorar quando ela ingere esses alimentos e ao mesmo tempo ela refere essa distensão, a cólica, os gases, então tá muito casado aí, né? Aí eu gosto de começar essa exclusão pelos alimentos que ela já refere que não se sente bem. E aí a gente fica ali pelo menos 20 dias seguindo certinho para observar que nível de melhora ela teve. Na medida que ela vai melhorando com a exclusão desses alimentos que foram tirados, né, inicialmente, pode ser que os alimentos que ficaram, ela ainda tenha algum sintoma.
Então a gente vai reintroduzindo os anteriores e na medida que o tempo vai passando, vai incluindo novos, excluindo outros. Evitar terminantemente reintroduzir 2 alimentos diferentes de uma vez. Eu sempre oriento isso. Porque se você tiver qualquer sintoma, você não vai saber qual foi o alimento que causou. E isso vai bagunçar tudo, a gente vai ficar confuso, não vai conseguir resolver o problema. Então, sempre que for fazer reintrodução, por isso que é importante o nutricionista estar orientando. Porque essa reintrodução ela tem que ser de um alimento por vez, de preferência a cada 2 dias. Então vamos supor que você reintroduziu um alimento que você tinha excluído, que você melhorou o sintoma e você introduziu ele hoje. O ideal é que você introduza um alimento, fonte desse carboidrato, em um horário do dia. E no dia seguinte você não introduz alimento nenhum. Nesse dia e no dia seguinte você não introduz alimento nenhum. No dia seguinte você não ingere esse alimento que você ingeriu hoje e aí você deixa para ingerir ele novamente daqui 2 dias. Ou seja, sexta-feira, né? Caso de hoje até sexta-feira, após o consumo desse alimento que você reintroduziu, você tenha qualquer sintoma diferente do que você não estava tendo até então, tem relação com essa reintrodução. Então o que é que a gente faz? A gente não persiste, a gente exclui, né? Mantém esse alimento excluído ali da rotina e vai testando com outros, sempre nesse esquema, a cada 2 dias, um alimento de cada vez, numa quantidade pequena e sempre observando. Porque nesse intervalo pode acontecer dor de cabeça, pode acontecer irritabilidade, pode acontecer coceira de pele, é uma coisa extraintestinal, mas pode acontecer também. Pode acontecer tudo isso junto. Então a gente nunca sabe o que esperar. É por isso que a reintrodução ela tem que ser feita dessa forma, tá? Outra estratégia é a dieta hipocalórica. Essa dieta hipocalórica eu tenho minhas reservas, porque assim, muitas vezes não adianta, não é suficiente a gente só restringir calorias. Pode ser que você tenha uma dieta hipocalórica, mas com qualidade ruim, com alimento industrializado, com presença dos FODMAPs, né? Com presença de açúcar, apesar dela ser hipocalórica. Não sei se vocês já ouviram falar aquela dieta dos pontos, que é muito comum, né? Tem uma estratégia aí bem famosa que fala dos pontos. Então você fica contando ponto, mas não atenta muito para a qualidade do alimento que tem aqueles pontos. Então você vai contando pontinho, ou seja, é quantitativo, mas não olha para o qualitativo, né? Não olha para ver se ali tem muito açúcar, de repente não tem um componente, um conservante, um aditivo químico qualquer. Porque isso aí não compensa, gente, um alimento ser hipocalórico. É hipocalórico com qualidade ruim, não é vantagem, né? Eu sempre digo que é até melhor que você consuma mais calorias de um alimento que tem qualidade, porque eu foco muito mais na qualidade, no qualitativo do que no quantitativo, do que uma dieta hipocalórica só de alimento industrializado. Alimento cheio de conservante, cheio de aditivo químico. Não adianta nada, né? Porque isso aí vai gerar um processo inflamatório, apesar da baixa ingestão calórica. Então, quando a gente fala em baixa ingestão calórica, é muito mais interessante que você atente, por exemplo, para a qualidade do carboidrato. Então, sempre dando preferência a um carboidrato de baixa carga glicêmica, um alimento integral. Se houver a exclusão de glúten, você já não vai focar nas fontes, né, de baixa carga glicêmica, porque a gente sabe que quando tira glúten, você utiliza muito farinha de arroz, muito polvilho, muita goma de tapioca. E esses alimentos são alimentos de alta carga glicêmica, ou seja, alimentos que vão aumentar a glicemia, aumentar a insulina. E isso pode gerar a curto prazo, né, um ganhozinho de gordura corporal, porque a gente sabe que quanto mais insulina, mais tempo alta no corpo, menor a queima de gordura. Mas é óbvio que isso dentro de um contexto anti-inflamatório, antioxidante, um contexto de uma alimentação adequada em fitoquímicos, isso aí é um detalhe ínfimo que não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Então é muito mais interessante focar no qualitativo do que no quantitativo e ficar contando caloria, contando pontinho e se perder na qualidade, certo? E a terceira e última estratégia que funciona na fibromialgia é a estratégia vegetariana, mas aí eu já nem coloco aqui em questão, porque se a paciente, ela nem de longe pensa em excluir carne, excluir leite derivados, ovos, eu nem penso nessa possibilidade, né? Mas se a paciente já tem uma tendência a excluir alimentos de fonte vegetal, se ela tem mais uma facilidade, porque tem gente mesmo que quando a gente vai perguntar a respeito do hábito alimentar, ela fala, ó, já não tô comendo carne, nem frango, nem peixe há um bom tempo, como só ovos de vez em quando, né?
E leite derivados eu já estou até conseguindo tirar também. Então, essa é uma paciente que tem um perfil que talvez nos dê a possibilidade de indicar uma dieta vegetariana sem grandes problemas. Mas só nesses casos, gente. Se a paciente não é vegetariana, eu acho que não é uma estratégia que a gente tenha que pensar como possibilidade para o tratamento, tá? Quem pegou a live desde o início viu que tratar fígado, modular o intestino, modular a imunidade, repor nutrientes que têm ação anti-inflamatória, que são vários alimentos que têm ação anti-inflamatória, desde cúrcuma, gengibre, né, o extrato de própolis, o alho. Então tem vários alimentos que são interessantes para melhorar o processo inflamatório, e aí a gente coloca tudo isso dentro de um contexto mais saudável. Orienta essa mulher a fazer um gerenciamento de estresse. Quem já trabalha aí com óleos essenciais, se o nutricionista trabalha com óleos essenciais, é uma boa estratégia. Utilizar os óleos essenciais que têm uma ação mais calmante, mais relaxante, principalmente na hora de dormir. O uso de chás que sejam mais calmantes também. Ou a utilização desses fitoterápicos em forma de tintura, em forma de gotinha para ela pingar na boca antes de dormir. Se ela é uma pessoa que não gosta de chá, tem gente que odeia chá, né? Então, assim, são várias as possibilidades que a gente pode iniciar, né, no tratamento, sem necessariamente ter que entrar numa estratégia muito restritiva, porque lembre, essa mulher que tem fibromialgia tem um nível de estresse cronicamente alto, e não é porque ela quer, é porque o contexto, né, de vida dela favorece isso, ela vive com dor. Então imagine uma pessoa que dorme, acorda e passa os dias sentindo dor. O limiar dela, né, de estresse já extrapolou há muito tempo. Então a gente tem que ser o menos invasivo possível quando está falando em alimentação. Porque na grande maioria dos casos, o ato de se alimentar para essa mulher é a fuga dela, é o consolo dela. Então aquele pãozinho, aquele doce, né, aquele café com leite, ou seja lá o que for que ela gosta, a gente não deve jamais excluir bruscamente, porque aquilo vai gerar mais estresse. E a chance dela não seguir, dela não fazer, são muito grandes. Ela vai burlar aquilo ali, vai jogar tudo para cima, vai voltar a se alimentar mal de novo, o nível de dor vai aumentar, ela vai ter que aumentar a dose de medicação, e aí imagina, né? Então, para que ela consiga ter uma adesão melhor, a gente tem que ir muito aos poucos. E essa paciente, as pacientes de fibromialgia que assistirem a live depois, entenderem também que a estratégia não deve ser brusca, e se ela for brusca, está errada. Tá? Ela tem que ser o mais próximo possível da sua realidade, dos seus limites, da sua rotina, da sua disponibilidade. É claro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que fazem mal. Não dá também para continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente, né? Como já dizia Einstein. Então, vai ter que haver exclusão de algumas coisas necessariamente, a inclusão de outras. Você vai ter que organizar o seu horário de alimentação, aumentar a ingestão de água, vai ter que buscar uma atividade física que você goste, que você coloque ela na sua rotina. Você vai ter que gerenciar o estresse, então de repente fazer yoga, fazer meditação, ter um hobby, alguma coisa que lhe distraia. Naquele momento do dia ali, você, né, foque naquilo e desfoque da dor, desfoque do que te causa a dor, e você, naquele momento, foque no seu bem-estar. Então, é uma mudança comportamental, não é simplesmente a medicação ou simplesmente mudar a alimentação, tá? É uma mudança de estilo de vida mesmo. E isso, com certeza, vai garantir uma melhora muito grande do quadro, vai diminuir as recidivas consideravelmente. As pacientes que eu tenho de fibromialgia, que aderem direitinho ao tratamento todo, de detox, de modulação de intestino, da alimentação, da atividade física, do gerenciamento de estresse, elas passam a ter, tipo assim, uma crise no ano. E olhe lá, se foi um momento de estresse que ela passou muito pontual, talvez ela tenha aquela crise álgica, né, aquela crise de dor, mas mesmo assim ela é muito mais leve quando comparada às crises antigas que ela tinha quando não fazia o tratamento. Então isso, gente, já representa uma melhora da qualidade de vida, porque a gente sabe que são doenças que não têm uma cura, né, 100%, mas tem sim um controle grande, e essa mulher tem uma melhora da qualidade de vida considerável, que vai devolver, né, o bem-estar dela, a disposição para fazer as coisas do dia dela normalmente, tá bom? Então eu espero que tenha contribuído aí para quem tem fibromialgia. Agradeço se vocês compartilharem essa live com mulheres que têm fibromialgia, com pessoas que vocês conhecem, porque são informações que podem ajudar, né,
na tomada de decisão e na busca por ajuda, principalmente a ajuda de um nutricionista, ok? Então, um grande beijo e até a live da próxima semana.